Quero desejar a todos um bom dia, a todos os ouvintes dessa rádio, dessa programação. Quero desejar a todos uma paz do Senhor, nessa manhã maravilhosa, nessa manhã de bênção, aqui nessa rádio. Sem perca de tempo, abram juntamente comigo no livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo de número 5, no versículo de número 2 ao versículo de número 9. Evangelho de João, capítulo 5, verso 2 ao 9. Está escrito: Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, a qual tem 5 alpedres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque, e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento de água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Amém? Glória a Deus. Nessa mensagem que eu vou pregar aqui nesta manhã abençoada, nessa manhã de quarta-feira, eu quero estar pregando sobre este personagem da Bíblia Sagrada, o paralítico de Betesda, que estava enfermo há 38 anos. Não se sabe se desde nascença ou desde alguma coisa de sua vida que deixou paralítico. Somente a Bíblia revela que havia 38 anos que ele esperava o milagre. Há 38 anos aquele homem sofria. Há 38 anos aquele homem não sabia o que era andar. Há 38 anos aquele homem sabia o que era ficar somente no chão. Há 38 anos aquele homem só era um mendigo. Dependia das pessoas para comer, para beber, para fazer ou qualquer coisa, porque era paralítico e não conseguia andar. Naquele tempo, quem era paralítico é muito difícil viver, que as pessoas nem mesmo queriam ficar, porque aonde aquele homem ficava não somente tinha ele, mas tinha cegos, mancos, ressecados e outros enfermos. E naquele tempo, de tempo em tempo, não se sabe de semana em semana, não se sabe se uma vez na semana, não se sabe se uma vez no dia, não se sabe se uma vez no ano, uma vez no bimestre, uma vez no trimestre, uma vez no semestre, ou de 2 em 2 anos, não se sabe. Mas um anjo descia naquele tanque, chamado em hebreu Betesda, que significa casa de misericórdia. E aquele tanque, ele tinha 5 alpendres, e ele tinha muitas pessoas doentes, como eu havia dito. E esse anjo descia e agitava a água, e o primeiro homem que ali descia e afundasse naquele tanque, se sarava de qualquer enfermidade que tivesse em seu corpo. Depois de ter a fé que o anjo descesse naquele tanque, agitasse a água, o primeiro homem que tinha fé e descia ali e tomava banho naquele tanque, o primeiro homem sarava de qualquer enfermidade. E aquele homem, o paralítico de Betesda, a Bíblia não relata o seu nome, a Bíblia não relata a sua idade, a Bíblia não relata como ele ficou assim se for de nascença, mas aquele homem, todas as vezes que tentava, ia se arrastando, ia sofrendo, ia fazendo de tudo para tentar se afundar ali quando o anjo descia. Quando ele viu o anjo, ele poderia ter até a esperança de querer ir ali arrastando, mas nenhum homem queria saber do que ele estava passando, nenhum homem queria saber do que ele passava, nenhum homem viu as suas lágrimas, nenhum homem viu o seu choro, o seu pranto, o seu clamor, nenhum homem viu a sua fé. Aquele homem, mesmo indo arrastando, mesmo indo da maneira que estava, mesmo sem conseguir se locomover, porque era paralítico das pernas, e mesmo assim, aquele homem ia arrastando da maneira que estava. Mas quando ele poderia estar chegando no milagre, quando ele poderia estar chegando na bênção, vinha um homem antes dele e pulava dentro daquele tanque. E mais uma vez aquele homem não conseguiria o seu milagre. Não se sabe se era de pouco ou muito tempo que o anjo mexia aquelas águas, agitava elas, mas todas as vezes que aquele homem tentava, aquele homem tinha fé,
Aquele homem, ele fazia de tudo para conseguir, não conseguia. Um cego, não é mesmo cego, não pode ver, mas poderia ver o movimento, poderia ouvir o anjo mexendo nas águas. E o cego, ele não é paralítico das pernas, portanto poderia correr, mesmo tropeçando no caminho porque era cego. Mesmo não vendo as coisas, pulava dentro daquele tanque e voltava vendo. E mesmo o cego poderia ver aquele homem paralítico, mas ele tinha um milagre, não queria nem saber para o outro. E poderia outras pessoas, uma pessoa manca de uma perna, ele ia ver o anjo e ouvir, e ele podia ir lá, ia mancando, não poderia ir correndo, mas poderia ir arrastando de uma perna, mas chegava muito primeiro que o paralítico de Betesda, que era paralítico, não conseguiria andar. E aquele homem só vendo as pessoas ganhando esse milagre, só vendo as pessoas tendo a sua bênção concretizada, somente vendo as pessoas ganhando o que elas desejavam. E aquele homem passando-se 38 anos. 38 anos não é dali para ali. 38 anos não é coisa fácil. 38 anos é coisa difícil de se esperar. 38 anos é muita coisa. Você que está aí do outro lado desse rádio, você que está ouvindo essa pregação deste menino, um menino de apenas 14 anos, somente com a direção do Espírito Santo está pregando aqui nesta manhã. Você que está aí do outro lado e pode estar ouvindo essa minha pregação, este sermão que eu estou pregando aqui nesta manhã abençoada, você pode estar ouvindo o que você passa, as lutas que você passa, as campanhas que você faz, as orações, a sua fé, mesmo que você esteja paralítico, mesmo que você não tenha como, não tenha quem te ponha lá dentro, e eu tenho um Jesus que pode fazer por você. E esse Jesus, ele sabe do que você passa, ele sabe que você está passando, ele sabe o seu choro, sabe a sua dor, sabe o seu clamor, e ele hoje quer te abençoar. E aqui na Bíblia fala no versículo 6, que diz que Jesus vendo este deitado, porque Jesus sabia que ele estava neste estado havia muito tempo. Eu acredito que quando Jesus passando ali pelo tanque de Betesda, passando ali por Jerusalém e vê aquele paralítico ali, Jesus é amor à primeira vista. Jesus vendo aquele homem fala assim: não, é hoje que eu vou curar ele, é hoje que eu vou fazer. A fé dele tem alcançado ao céu. Pense, 38 anos o homem esperando um milagre, e nunca na Bíblia falou nessa passagem que o homem blasfemou, que o homem não teve mais esperança, que o homem quis somente a morte. Mas havia 38 anos que ele esperava o milagre. 38 anos, como eu havia dito, é muita coisa. 38 anos é uma vida tão vivida. E aquele homem em 38 anos não perdeu a sua fé. E Jesus vendo lá do céu, eu acredito, e mandando o seu filho à terra. Porque Jesus e Deus e o Pai são somente um. E eu vendo Deus lá do céu, vendo aquele homem aqui na terra, manda o seu filho para cumprir essa missão, para curar aqueles que estão enfermos e para salvar aqueles que precisam, porque Jesus veio para os doentes. Aqueles que são salvos já estão salvos, mas para os doentes é que Jesus veio. E Jesus vendo aquele homem disse basta. Eu acredito que Jesus disse basta na vida dele. Hoje Deus vai dar um basta no seu problema. Hoje Jesus vai dar um basta naquilo que você passa. Hoje Ele quer te curar. Hoje Ele quer te abençoar. Hoje Ele quer fazer de sua vida uma vida que você venha contar vitória. Uma vida que você venha, que a sua fé, a sua oração, o seu clamor, a sua súplica tenha subido ao céu. Tenha fé mais um pouquinho. Não são 38 anos que você está passando. Pode ser que seja 1 ano, 2, 3, quem vale 7, 10 anos. Aquele homem esperou 38. Então você pode estar esperando pouco tempo. E nestes muitos anos que você acha que você esperou, Jesus vai fazer o seu milagre na hora dele. Porque Ele sabe que você passa. Ele sabe que seu marido está no mundo das drogas. Ele sabe que seu filho está no mundo do crime. Ele sabe que a sua filha está no mundo da prostituição. Ele sabe do seu problema. Ele sabe da sua enfermidade. Ele sabe do que você tem passado, da cruz tão pesada que você tem carregado. Mas Ele é um Senhor para fazer em sua vida, porque Ele é Deus. Ele é um Deus de resposta. Ele é um Deus que tudo pode, nada é impossível a Ele. Porque até um paralítico, que para a ciência daquela época, para os doutores, para os médicos, não poderia fazer nada. Por isso ia para esse lugar separado, um lugar chamado Betesda.
casa de misericórdia. Hoje o Senhor vai ter misericórdia da sua vida. Hoje Ele viu o seu milagre, Ele viu e Ele sabe que você passa. E hoje não é diferente como o paralítico de Betesda. Hoje não é diferente quando Jesus andava na terra. Jesus andava somente como um homem, 100% homem e 100% Deus. Agora Ele está como 100% Deus. Está muito mais, Ele pode fazer em sua vida. Tenha fé, meu querido, que você está do outro lado. Deus está falando com você. Tenha fé, porque Ele é Deus para fazer o seu milagre. Acalma, aquieta-te. Fique deitado. Aquele paralítico de Betesda estava deitado, portanto estava descansando, portanto estava aliviado, porque você tem que saber de uma coisa. Porque se alguma coisa está em sua vida, se alguma coisa está pesada sobre ti, se alguma coisa você não consegue fazer porque é impossível, o meu Deus é um Deus que garante o impossível, porque para Ele o impossível é especialidade, porque Ele é um Deus que opera até as coisas impossíveis. Os impossíveis para Jesus se tornam possíveis. Portanto, meu querido, tenha fé que Jesus vai fazer o teu milagre acontecer, porque Ele sabe o que você está passando. Amém? Aleluia. E o enfermo respondeu a Jesus quando Jesus disse para ele no versículo 6, no final do versículo: queres ficar são? Ou queres ficar curado? E o enfermo respondeu para Jesus: Senhor, não tenho homem algum. Quando a água é agitada pelo anjo, me jogue dentro daquele tanque, dentro daquela piscina. Mas enquanto eu vou, da minha maneira, do jeito que eu vou, mesmo arrastando, mesmo sujando a minha roupa, mesmo machucando meu corpo, desce outro antes de mim. Quem sabe a resposta para você não estar conseguindo o seu milagre é que tem outras pessoas que têm mais fé que você, outras pessoas que buscam o milagre. Aqui a expressão eu quero usar que quando o paralítico fala desce outro antes de mim, eu quero fazer uma coisa aqui. Pode ser que a expressão desce outro, pode ser descer de joelhos, pode ser que descer com a boca no pó. No livro das Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 26, diz: põe a sua boca no pó, que talvez assim haja esperança. E você que está aí do outro lado, já fez de tudo, já gastou todos os seus dinheiros com médicos, como uma mulher do fluxo de sangue fez? Tenha fé que o seu Deus pode fazer. Pode ser que você está falando, Jesus sempre desce outro de mim, é claro. Desça você primeiro com a boca no pó, porque assim pode haver esperança. Desça com os joelhos no chão, vá para o morro orar, faça campanhas de madrugada, de joelhos, orando ao Senhor, porque Ele é um Deus que garante a vitória. Ele é um Deus que garante o milagre. Ele é o Deus da providência. É o Deus que quer te curar, que quer te salvar, que quer te libertar. Ele quer fazer o milagre em ti. Aleluia, glória a Deus. E aquele homem, qualquer humildade de falar que não tinha homem algum que meta ele dentro do tanque. Porque quando nós estamos passando por luta, quando nós só estamos passando por dificuldades, quando nós estamos passando somente por escassez, não tem ninguém à nossa volta para nos ajudar. Até mesmo nossos parentes mais chegados somem. Aí somente tem um amigo. Aí somente é Jesus. E conte o que você precisa para Jesus. Não conte para um cego espiritualmente, não conte para um manco espiritualmente, mas conta para um Rei dos reis e Senhor dos senhores, que tudo pode fazer ao seu favor, porque Ele quer te ajudar. Ele é o seu Pai, Ele é o seu Pai, Ele é o seu Pai, e o Pai que é o melhor para os seus filhos. E Jesus responde para ele, vendo aquela fé daquele homem, vendo a humildade dele, que não tinha nenhum homem falando, porque aquele homem não conhecia Jesus Cristo. Se conhecesse, iria fazer como o cego de Jericó, ia clamar com voz alta, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas aquele homem não conhecia o milagre, e Jesus conhecia. Aquele homem não conhecia a Jesus, porque Jesus é o milagre. Mas aquele homem mesmo não conhecendo a Jesus, ele não sabendo que estava conversando com Jesus, mas Jesus sendo Deus sabia o que ele estava passando. E vendo a humildade dele, vendo aquele homem falar que não tinha homem que põe ele dentro do tanque, aí Jesus somente responde para ele: levanta-te, toma a tua cama e anda. Aqui no versículo 8, quando Jesus fala levanta-te, toma a tua cama e anda, temos que nos levantar, temos que sair do chão e nos levantarmos, porque é o nosso Deus, como disse para Ezequiel: põe-te em pé e falarei contigo. Somente levanta-te, somente põe de pé, que o Senhor vai falar com você. E ele fala para aquele paralítico: toma a tua cama e anda.
Aqui eu posso imaginar de uma coisa, aqui eu posso extrair uma coisa. Quando Jesus fala para ele tomar a cama dele e andar, porque ele podia ter falado, deixa sua cama aí, mas não, eu acredito assim que Jesus mandou ele pegar a cama para todas as vezes que aquele paralítico, ex-paralítico, que agora já estava curado, já estava andando, glória a Deus por isso, aleluia, glorificado seja o Senhor por isso. Aquele paralítico já andando, já não era paralítico, mas sim um homem são. Jesus fala para ele, toma a tua cama. Eu acredito assim, para que todas as vezes aquele homem olhasse para o canto do quarto, a cama dele quando ele era paralítico, e lembrar, ao meu Jesus, naquele dia de quarta-feira, naquela manhã, ouviu o meu milagre, usando aquele menino naquela pregação e eu tendo fé naquilo. E Jesus fala, levanta-te, toma a tua cama e anda. E eu peguei a minha cama. O que simboliza a cama é aquilo que é a única coisa que você tem, a única coisa que você não perdeu, mas é aquilo que fica com você, a única coisa que você tem. E você vai pegar aquilo e vai todas as vezes olhar, isso aqui estava comigo quando Jesus me curou, isso aqui estava comigo quando Jesus me curou, esse meu amigo estava comigo quando Jesus me curou, o meu pai e a minha mãe clamavam junto comigo quando Jesus me curou. Você vai se lembrar e você vai ser curado e todos vão ver o seu milagre, porque vão ver o seu milagre, vão ver Deus manifestando em sua vida, vão ver Deus fazendo milagre em você. E só quem crê, receba essa palavra deste menino, porque hoje é o dia do seu milagre, hoje é o dia da vitória. Somente crê em Jesus, somente crê nas palavras dele, somente creia que ele vai te dizer, levanta-te, toma a tua cama e anda. E essas são as minhas humildes palavras nessa manhã. Você ouvinte que sai do outro lado, receba essa palavra no seu coração, essa palavra comovente, essa palavra de consolação, essa palavra de renovo, essa palavra de fé, essa palavra de cura, porque Jesus quer te curar. E eu quero agradecer essa oportunidade, essa bendita oportunidade nesta manhã, e que Deus possa abençoar você de uma maneira tremenda e de uma maneira especial, porque Deus, ele quer fazer o seu milagre. Você está aí do outro lado, somente tenha fé, somente espere o seu milagre, que Deus vai fazer o milagre em sua vida, porque Ele é um Deus que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glorificado e agradecido seja somente a Deus. Amém.